Olá pessoal, primeiramente sejam bem-vindos ao nosso curso da trilha formativa sobre propriedade intelectual, um curso que nós aqui do Uninova preparamos para vocês e cujo objetivo é introduzir e falar um pouquinho sobre a importância da propriedade intelectual no ambiente da universidade e discutir um pouquinho mais sobre um dos aspectos da propriedade intelectual, que são as patentes. A propriedade intelectual, ela é algo que nós, do meio acadêmico, já convivemos, principalmente o que nós chamamos de direitos autorais. Quando escrevemos artigos, livros e trabalhamos com esse material científico, nós já trabalhamos com, de fato, o que nós chamamos de direito autoral, que é a proteção que a lei garante, né, ao autor destas ideias escritas, desses artigos científicos e destes livros. Bom, dentro do que nós chamamos propriedade intelectual, existem outros aspectos também que protegem as ideias. Um aspecto importante é o que nós chamamos de propriedade industrial, e esse será o tema mais específico desta formação. A propriedade industrial, ela foi criada e pensada justamente para proteger as novas ideias, para que essas novas ideias pudessem ser comercializadas com maior facilidade, com maior segurança para quem as criou. Vamos ver, por exemplo, o exemplo de uma que nós chamamos de patentes. As patentes são títulos de propriedade que concedem ao autor da ideia o direito de proteger a sua invenção, a sua ideia, por um período específico, em média 20 anos. Vamos falar um pouquinho nesta parte de direitos autorais sobre o que seriam as patentes. Vejamos, nós na academia inventamos, criamos, descobrimos novas coisas e geralmente a nossa primeira preocupação é a publicação de um artigo, é a publicação de um livro, é tornar este conhecimento público. Isso é ótimo e é imprescindível para o avanço da ciência. Porém, quando pensamos em comercializar esses novos conhecimentos e transformar esses conhecimentos em tecnologias aplicadas, que se materializam em produtos, soluções para a indústria e para a sociedade, e quando se tem a intenção de comercializar isto, é preciso pensar um pouquinho mais na forma em como tornar este conhecimento público. E aí é que entra um aspecto das patentes, que será o objeto, então, de um dos módulos desta nossa trilha formativa. Eu vou aqui fazer uma breve introdução sobre a importância das patentes, principalmente para o ambiente universitário e para as interações, pelas possibilidades das universidades se aproximarem de empresas. Explicar um pouquinho o que é a ideia, o que é uma patente. Nós vamos aprofundar mais e temos a literatura e exercícios que vão deixar bem claro isso, mas basicamente a ideia de patentear algo surgiu o seguinte dilema. Vejam, se você inventa algo interessante que tem um valor comercial, quando você coloca esse seu produto no mercado, o que impediria de um concorrente copiá-lo? Ou de uma outra empresa, ou de um outro comerciante, ou até mesmo de um outro país? Então, foi pensando neste aspecto que surgiram as patentes. A ideia de patentear algo é justamente proteger, dar ao inventor, dar à pessoa que teve a ideia, o direito de protegê-la. Vamos falar um pouco mais sobre as patentes, que também será objeto, né, de uma dessas trilhas, dentro da nossa trilha, na verdade, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais detalhadamente. A ideia de uma patente é proteger a invenção de alguém. Quando você tem uma nova ideia, você pode colocar essa nova ideia em prática, criar um produto e guardar este segredo, ou você também pode, né, registrar uma patente. Vamos pensar nas duas hipóteses. Imagine se você coloca um produto no mercado e esse produto é copiado pelo concorrente. Se você não tem uma patente registrada deste produto, infelizmente vai ser bastante difícil você impedir este concorrente ou esta outra empresa de copiar e produzir o seu produto. Mas se você tem a patente deste produto, bom, você tem o direito de evitar juridicamente que aquela empresa continue copiando ou continue utilizando aquela sua invenção sem um acordo com o proprietário dessa invenção. Então a ideia de uma patente é justamente isso. Nós dizemos formalmente que a patente é um título de propriedade, garante ao inventor, ao autor da ideia, a propriedade intelectual sobre o que ele criou. E esta propriedade, este direito, garante então a este autor a possibilidade de influenciar juridicamente, acionar juridicamente, procurar os meios legais de impedir que outras pessoas a copiem. Mas claro que isso seria, de certa forma, um impedimento ao avanço da ciência se não tivesse um período determinado, ou seja,
existe um período no qual esta patente é válida. Senão, um determinado conhecimento de avanço tecnológico ficaria para sempre de domínio de uma pessoa e jamais cairia, né, em domínio público, e isso impediria o avanço da ciência, até o próprio avanço tecnológico. Por isso que, em média, dependendo do caso, uma patente vai expirar em 20 anos. Depois de 20 anos, principalmente aqui no Brasil, uma patente torna-se domínio público. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar aquele documento, pode pegar aquele conhecimento e passar a produzi-lo. Mas o que é importante também é entendermos o que compõe uma patente. Assim como nós, na academia, escrevemos um artigo científico detalhando todo o nosso método, todo o nosso processo, os nossos dados e resultados, uma patente é um análogo no ambiente tecnológico. Para que uma patente seja concedida, primeiro, ela tem que ser inédita. Segundo, tem que ter atividade inventiva. E terceiro, não pode ser óbvio. Quando você atinge esses 3 requisitos, você precisa então descrever exatamente, com bastante detalhes, aquilo que você inventou. Isso compõe o que nós chamamos de um documento de patente. Esse documento é analisado em cada país por um escritório, que cada nação, cada país tem o seu escritório de patentes. Vão ter especialistas analisando, ver se atendem todos os requisitos, vão procurar em várias bases de patentes no mundo inteiro para ver se isto já não foi inventado antes, e assim você então ganha o seu, que nós chamamos, né, a sua carta patente. Aí você tem a sua patente deferida. Então, o que acontece com essa patente? Você passa a ter o direito de se proteger contra cópias e produção não autorizada. Em contrapartida, todo este documento de patente, todo o detalhamento da sua invenção se torna público, ou seja, se torna fácil de acesso para outras pessoas. Justamente para que, num primeiro momento, outras empresas, outras pessoas, até a sociedade, tome conhecimento da sua invenção e possa entender o conhecimento tecnológico que está ali dentro. Segundo ponto é que, expirado o período de proteção desta patente, este conhecimento possa ser utilizado. Vejamos alguns exemplos, por exemplo. Temos recentemente as impressoras 3D. Houve, nos últimos anos, uma popularização das impressoras 3D. Isso aconteceu principalmente porque a patente que protegia os principais pontos e aspectos de que nós chamamos de manufatura aditiva, de impressão 3D, caiu em domínio público. Isso traz 2 reflexões importantes. Primeiro, é que uma vez que as universidades cada vez mais procuram se aproximar das indústrias para transformar seus conhecimentos em ativos tecnológicos, em produtos e serviços, é importante que as universidades também se garantam através desses mecanismos de proteção legal. Ou seja, é importante que as universidades busquem sua capacitação em patentes. Isso já tem acontecido nos Estados Unidos, Europa, China, Índia. Os principais países hoje no mundo incentivam a proteção intelectual dos seus ativos. E o Brasil também está nesse caminho. E é por isso que a Univale também, junto com a Uninova, está mobilizando e fazendo esforços para que esse conhecimento de propriedade intelectual esteja bastante difundido. Segundo ponto é que a patente ela também pode servir como fonte de conhecimento para os pesquisadores. Isso, inclusive, o ano passado foi tema de umas chamadas, de uns anúncios do próprio CNPq e CAPES. E não é só no Brasil. No mundo todo se constatou que algumas pesquisas científicas que foram desenvolvidas, quando foram propostas, a solução que essas pesquisas científicas estavam buscando já existiam nas bases de patentes, ou seja, já era possível encontrar, já existiam patentes que resolviam aquele problema. Claro que a academia não está acostumada e nem é tradição a consulta em bases de patentes. Nós geralmente procuramos periódicos, os melhores artigos científicos para buscar o estado da técnica. Entretanto, muitas situações levam a que determinados conhecimentos sejam publicados apenas nas bases de patentes. Uma grande empresa que publica a patente de um novo invento, muitas vezes não tem interesse em transformar isso num artigo científico, num paper ou num congresso. E esse conhecimento acaba ficando contido apenas num documento de patente. Então, as patentes, além de serem um instrumento de proteção, elas também devem ser vistas como um instrumento de conhecimento, nos quais nós podemos pesquisar novas informações, novos conhecimentos e até, aproveitando conhecimentos que já estejam de domínio público, buscar soluções para problemas da universidade e da sociedade.